Olá, estamos de volta. Desculpe a interrupção. Tivemos um problema técnico aqui, a imagem estava travada, né? Mas agora já solucionamos o problema. Espero que nos perdoe aí, tá? Ok? Então vamos aí na sequência, né? O nosso entrevistado, doutor Alexandre Janota Trigo, já foi apresentado, né? Então, doutor, desculpa aí o nosso problema técnico aqui, né? Sem Mas problemas, meu caro. vamos lá, vamos lá, né? Então, eu sempre digo, né, pela nossa experiência também profissional, que o mar calmo ele não forma um bom marujo, né? Então, todas as crises que a vida nos proporciona, que a vida me faltou a palavra agora, é, quando se depara com as crises, né, elas nos fazem realmente evoluir. Aí a gente pode haver até guerras, né? A Segunda Guerra Mundial foi um terror horrível, terrível, mas teve alguns avanços, né? Então essas crises todas fazem com que a gente cresça e evolua, né? E, na sua opinião, Sensei, o que os educadores marciais podem aprender com o coronavírus? Tá. Bem, eh, só problemas técnicos quando eu falo com os meus alunos, eu sempre falo para eles: salve num pendrive, na nuvem, mande para o computador do seu irmão, da sua mãe, do seu filho, porque sempre a tecnologia ela é maravilhosa, mas às vezes ela nos prega peças, né, então, É verdade. fica tranquilo. Bem, a grande questão, né, Fábio, Eu e eu fico co eu sou um lutador, assim, bem, muito a grande ferrenho questão, em relação à É, necessidade de Fábio, profissionalização da área das lutas, né. eu sou Eu um sempre lutador assim há uns 15, muito 20 anos que ferrenho eu escrevo em sobre isso, relação à né. necessidade de Nós temos uma profissionalização formação da área das técnica lutas, muito né? primorosa, nossa formação técnica ela é de Há uns excelente 15, nível, 20 anos que eu mas escrevo nós sobre ainda isso, precisamos né? ter Nós uma temos uma formação formação teórica que técnica muito sustente a nossa prática profissional, né. Então a gente precisa sair dessa transição de conhecer tudo que as lutas nos trazem de de técnicas e golpes e contragolpes, e ir também para as questões relacionadas à atuação profissional, quer seja na gestão, quer seja no entendimento de processos de treino, quer seja no entendimento das questões biológicas do ser humano, do crescimento e do desenvolvimento de crianças. Isso é muito importante ter na formação do profissional que trabalha com lutas, né. Então é isso que a pandemia tem que nos trazer, né, tem que trazer essa reflexão, que se você não sabe o que é biossegurança, você vai ter problemas, né. Se você não sabe o que é a psicologia do medo, as pessoas, eh, não terem segurança de sair de casa, você vai ter dificuldade. Então, o que essa pandemia trouxe, e ela tem que trazer no praticante de artes marciais, né, é que se ele quer ser um profissional, ele tem que conhecer além do que a estrutura de golpes, né. Ele tem que saber que ele tem que gerenciar seu negócio, né, porque esse momento financeiro, a gente tem notícia que está quebrando muito mestre, né, porque ele não tinha uma reserva financeira em caso de problemas, né. Ele precisa ter uma ideia de tratamento de pessoas, ele tem que ter uma ideia de desenvolvimento de negócios e ele precisa principalmente aprender a ser criativo e ter uma rápida reação ao mercado, né. Eu tenho lido alguns textos internacionais que estão, isso principalmente alguns textos americanos, que eles dizem que a próxima etapa pós-pandemia vai ser as pessoas saírem o menos longe possível de casa. Então elas vão frequentar, bares, elas vão frequentar parques, elas vão frequentar academias que estão próximo à casa dele, né.
Então, todo o investimento que a gente teve para fazer uma academia grande, linda, parece que vai ser diferente no pós-pandemia, porque as pessoas vão estar com um pouquinho mais de receio de ir para longe, de ir distante de casa, né? Então, essa informação é uma informação que você tem que saber onde buscar, né? Para tomar decisões do seu negócio, né? Então, você que tinha um cliente que muitas vezes viajava de cidade para vir para você, você tem que tentar conquistar de novo as pessoas que estão próximas, né? Então, tudo isso, essa rápida adaptação, essa rápida visão de mercado, a entender as pessoas, compreender gestão de negócios, ela vem com uma necessidade de formação ampliada do que a gente tem feito nas formações de faixas pretas, né? A gente precisa ter uma visão ampliada. Então, eu vejo que o que essa pandemia tem trazido é um reforço dessas informações, né? Se você não se preparar, né, em várias questões relacionadas ao desenvolvimento científico, tecnológico, pedagógico, você vai ter muita dificuldade. Então, aproveita esse momento para estudar. Esse momento é essencial. Assistir essas lives que a gente está fazendo, que a revista Master está proporcionando para a gente, é extremamente importante. Talvez uma informação que saia aqui hoje te abra ideia para você conseguir Sim, reconquistar as pessoas que acreditam no seu trabalho. Tá bom? sim. Acho que é Foi isso. ótimo. Ótima, ótima, maravilhosa a sua resposta. Sensei. É isso mesmo, né? Infelizmente, quem tem uma preparação melhor vai conseguir se reerguer mais rápido, e quem, infelizmente, não tem, vai ser bem mais difícil e corre o risco de, né, até encerrar aí a profissão, né? Mas, mais uma vez, a gente se depara, como nós estávamos conversando antes do programa, né? A arte marcial ela não é muito, não é uma profissão ainda consolidada, né? O que me deixa mais tranquilo que antes o técnico de odontológico, que chamava assim, é, ele atuava na cadeira do barbeiro, né? Depois, dentista, veio a ser uma profissão, né? Eu acho que a arte marcial ainda vai caminhar um tanto para se profissionalizar, mas isso é uma outra questão, né? Um outro debate, um outro assunto, né? Falta muito ainda para a gente estar. Né? Eu fico muito contente, como já havia falado para o senhor, também com o judô. O judô judô é judô, né? Taekwondo é olímpico, mas tem dois tipos. O karatê tem um monte, kung fu tem um monte. Né? Então, eu acho que os profissionais de artes marciais deviam olhar bem para o judô, né? Porque o judô foi a primeira arte marcial que veio ao Brasil, né? O Kendo, né? Com a imigração japonesa, foi a primeira modalidade a abrir uma academia, que a gente tem que ter essa informação, né? Então, tem muita experiência, o judô é um esporte olímpico, né? O sistema de graduação é mais sólido. Então, temos muito que aprender com o judô. As pessoas que estão envolvidas com o judô são pessoas esclarecidas. Então, está aí a dica. Né? E falando em judô, eu queria falar sobre sua tese de doutorado, que foi do modelo artesanal ao modelo científico. Né? E nessa tese, qual conclusão, perdão, o senhor chegou? Bem, ela é mais de 300 páginas, né? É duro Nossa. resumir ela, né? Mas assim, o que que eu, é lógico que ela é de 2007, ela foi enfocada na Olimpíada de 2004, então já tem um tempo que ela vem vindo, né? Mas ela, na época, o que que a gente estudou? A gente estudou toda uma estrutura das lutas dos atletas brasileiros do masculino, né? Então, a gente fez uma análise de todas as lutas, e por essa análise de lutas, o que é interessante é que a gente tentou entender o comportamento cultural, né, sociocultural que os atletas trazem pelo seu desempenho, né? Então, a gente falava que ele era um modelo artesanal porque era um modelo baseado na prática, né? Não é artesanato
de fazer joinha, né? Fazer, que Isso. também é muito respeitoso, mas o artesanato a gente tem que entender que é uma atividade prática, né? Exclusivamente prática. E o científico é uma atividade baseada no conhecimento, no O conhecimento. desenvolvimento científico, né? Que, que, que é o profissional. Então, o que a gente percebeu de conclusão, né? O que a gente concluiu na época? Hoje está bem diferente, né? E espero que minha tese tenha ajudado a se diferenciar. Mas o que a gente Certeza. percebeu? Então, primeiro, que o atleta brasileiro, ele se expressava durante a luta, isso através de uma análise muito bem feita. Então, a gente fazia os tempos de pausa, né? Entre Matei e Hajime, né? Que eram dados. Então, a gente estudava tudo que o atleta brasileiro fazia. Então, a gente percebeu que os atletas brasileiros, né, que lutaram na época, e eles tinham masculino, tá? Eles Aham. tinham um desempenho muito parecido na luta inteira. A cadência de luta deles eram as mesmas, era sempre semelhante, que eles buscavam, eu uso até um termo, parece que eles miravam um golpe para conseguir fazer um ippon e ganhar a luta, né? Dava uma impressão que ele só procurava isso o tempo inteiro. Ao passo que os atletas europeus, né, que foram os atletas que ganharam todas as lutas do brasileiro, com exceção do Honorato ter perdido para um atleta da Oceania, já Uhum. não acho que é neozelandês, o europeu, cada segmento de luta, ele lutava de uma forma dependendo de como estava o placar, né? Entendi. Ou seja, se um segmento ele estava ganhando, ele diminuía o ritmo de luta, usava isso como estratégia de descanso. Se o placar invertesse, ele aumentava o ritmo de luta. Então, a cadência dos atletas europeus era mais diversificada do que os atletas brasileiros. E com isso, o que a gente acabou concluindo, né? Que o entendimento da demanda de luta, né, do europeu ela vinha, né, advinda no sentido de vir, de processos mais profissionais, né, de estudo da luta, de estudo de cadência, de preocupação com entender a dinâmica da luta. E os atletas brasileiros tinham um único recurso que era ganhar de pom, né? Lembrando que naquela Olimpíada o Leandro Guilherme ficou bronze, né? E o brasileiros tinha e o Flávio Quanto ficou bronze também, né? E os outros perderam, mas os dois perderam de lutadores europeus, Meu Deus. tá? Então é sobre esse entendimento de dinâmica de luta. Então Que daí bacana. a gente coloca a necessidade de entendimento. E só vou Entendi. finalizar com um dado, né? Sim. A mídia falava, que eu estudei a mídia também, a mídia falava o seguinte: poxa, mas o atleta brasileiro terminou muito mais inteiro do que o atleta europeu, apesar dele perder a luta. Então, isso, para quem entende de treinamento esportivo, a gente percebe que é um erro crasso, né? Porque a gente não pode treinar uma pessoa para ela ir além das necessidades do combate, né? Então, essa fala da mídia era demérito para os lutadores, porque se ele Entendi. aguentasse mais, significa que a intensidade que ele colocou na luta foi menor. Então, ele teve um erro estratégico. Entendi. Então, é sobre isso que a tese conclui, né? Muito bom, muito bom. Maravilha. Então, voltando ao assunto, né, da pandemia, nesse tempo houve uma procura muito grande por videoaulas, né? A gente está tendo aí uma procura. Esse pode ser o caminho para a gente tomar? Então, o videoaulas, ela é uma forma criativa de a gente manter o contato com os nossos alunos, né?
Então, isso foi um gerenciamento de caos que alguns profissionais, né, de educação física, acredito que começaram primeiro, alguns profissionais de lutas, né, alguns 6 começaram a utilizar, né? Ele pode sim ser um caminho emergencial, né? Emergencial. Ele é emergencial por quê? Porque eu até vi um professor chamado Nova, um português muito inteligente, ele falou: nós não podemos abandonar nossos alunos, né? Nessa hora nós precisamos manter o contato com eles. É lógico que as condições que nós estamos usando são condições ainda precárias, mas o importante disso é a gente não abandonar nossos alunos. Eles precisam de apoio, né? E precisam manter o vínculo, né? Então, essa é uma saída. Se ela se ela pode ser um resultado, se ela pode ser alguma coisa que se transforme em algo maior, eu ainda não sei, né? A gente precisa ver como vai ser a volta, né? E Sim, mas é um indicativo. sim. E também eu acho que, na minha opinião pessoal, que os alunos também têm que dar o apoio para o professor, né? Uhum, Não abandonar. Então, eu acho que a palavra de ordem nessa crise toda chama-se bom senso. uhum, Né? Eu acho que o bom senso que tinha que prevalecer, né? Inclusive, nós vemos aqui notícias aí de gente pegando indevidamente o auxílio emergencial, né? exato. É terrível isso. Eu acho que para essas pessoas o inferno está reservando um lugarzinho lá especial, né? Pois Então, é. é muito triste isso, né? Foi só um comentário, não vamos estender. Mas, assim, o aluno tem que ter um bom senso, porque tem muitos profissionais que vivem única e exclusivamente das aulas, né? Eu tenho aqui, vou Uhum, citar o meu mestre, né, que é sempre meu modelo de gestão, de marketing, uma pessoa muito bem sucedida, né, o Fábio Goulart. Ele está fazendo as videoaulas, fez um programa, um contrato, as videoaulas são gratuitas depois, todo um programa que está disponível também para quem quiser na internet, é só pesquisar, vai ter lá, entendeu? Está com videoaula. Tem alunos dele, Sensei, que no retorno estão até preferindo ter aula, né, online. Então, uhum, assim, a aula online nunca vai funcionar igual um professor, que vai uhum, corrigir, está vendo se ele está fazendo errado o movimento e o combate. Mas isso pode ser maleável, um certo número de aulas, assim, uma aula presencial, pode ser até um caminho que futuramente, né, vai se encaixando. Né? Então, uhum, talvez seja. A gente tem que se adaptar, né, Sensei? Na uhum. natureza, né? Não é o mais forte nem o mais inteligente. É, Sobrevive aquele que melhor se adapta, né? são essas questões criativas que elas vão se desenvolvendo, né? Sim, Hoje ela surgiu, né? E a gente sempre teve momento de férias, momento de afastamento, a pessoa morou em outra cidade, são formas de a gente manter o contato, sim, né? Talvez essa ferramenta ela cresça e se desenvolva. se desenvolve. Então, Cecê, para a gente finalizar aqui, né, eu queria perguntar para o senhor quais as recomendações que o senhor tem aí para os profissionais, né, que o Uhum. senhor possa aí estar explicando, informando. A gente conversou eu falei no começo, a gente precisa entender de biossegurança, tá? O biossegurança é como que a gente vai manter nossa academia limpa, e nesse caso, em relação ao coronavírus, né? Então a gente procure os CREFs, né, os conselhos regionais, o próprio Confef, ele tem material que você possa ler sobre biossegurança, né? A Bacana, base então, né, a a dica. base que o pessoal tão fazendo é verificar a temperatura, a limpeza dos pés ao entrar na academia e no dojo, tem que ser bem limpo, lavar as mãos até o Constantemente. cotovelo,
utilização de máscara fora da academia e trocar ela para você utilizar para executar o treino. Treino de máscaras que requer um cuidado, porque se a pessoa hiperventilar muito, ela pode ter algum problema na troca gasosa. A limpeza do local, sempre, né, de a cada turma você limpar muito Certo. bem o local e espaços da academia ser sempre limpos, né, higienizados com álcool 70 ou com os materiais que o Ministério da Saúde diz que são eficientes para limpeza, né, e maiores detalhes assim a gente pega nos conselhos, né, o CREF 4 Sim. São Paulo tem várias informações sobre isso, né, e essa é uma recomendação que todo mundo deve ter acesso, né? Biossegurança, como manter o local Biossegurança. biosseguro. E a segunda é a palavra de você reconquistar os alunos, né? Isso é muito importante, né? A gente não sabe quanto tempo mais, quantas mortes, quanta contaminação vai ter no país, né? A gente não tem ideia. E isso é muito importante para a gente saber a cicatriz emocional que as pessoas vão ter, né? Como que as pessoas vão se sentir depois, porque vai dar insegurança para sair de casa, tem uma série de questões que vão sobressair, né? A pessoa que entrou na pandemia não vai ser a mesma. Então a gente tem que, sabendo dessa informação, a gente tem que entender como que a gente vai conseguir ganhar a confiança, tá? Então estruture-se para que você consiga ganhar a confiança novamente das pessoas que você já tinha, que já confiavam em você, né? Você tem que reestruturar, né? Você tem que saber que você tem que ganhar a confiança das pessoas, né? Então, para mim, são essas duas questões principais, né? Como manter a biossegurança no tatame, como ganhar confiança. Tem mais uma que também já foi colocado sobre hoje, que acho que é bom a gente falar, né? Vai Sim, haver também um empobrecimento das pessoas, sim, né? Vai haver um empobrecimento, então a gente precisa ter sensível a esse sim. empobrecimento. Como que a gente vai resolver isso? São essas as minhas recomendações. Maravilha, Sensei. A gente está vivendo o que muita gente não percebe, agora uma opinião pessoal, é que assim, nós estamos vivendo um efeito de superpopulação mundial, né? E da globalização, né? Somos hoje mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, fatalmente, vai acontecer de novo, uma hora ou outra vai acontecer, e nós estaremos mais preparados, né? É, o tempo, o senhor estava falando da vacina, o tempo que está sendo feita essa vacina, se nós formos comparar com as anteriores, H1N1, a gripe espanhola, tudo, está sendo mais rápido, né? Uhum, Demora 6 meses, mas 6 meses é um tempo muito, um recorde, né? uhum, Então, o ser humano ele vai conseguir passar por isso tudo. A crise econômica, nós tivemos aí o Collor, para quem tem a nossa idade, né? É, lembra do Collor, que confiscou o dinheiro do país, deixou com R$ 50, 50 era real, acho que era real, né? uhum, Deixou todo mundo duro e a gente conseguiu passar, né? Então, eu quero deixar aqui uma mensagem de otimismo, né? Porque nós vamos passar por isso tudo, né? sim, A questão dos valores, sempre tem o bom senso, né? A gente tem muita gente que quer se aproveitar, entendeu? Então, eu acho que seria interessante a gente sentar e pôr a mão na consciência e ter o bom senso mesmo, né? hum, E realmente esse momento de gente se reinventar e ser melhor, né? Então é isso aí, Sensei. Muito obrigado, tá? Foi um prazer falar com o senhor, né? Vamos estreitar essa relação. O senhor é uma pessoa muito qualificada. Para mim foi uma honra, tá? E eu aprendi muito aqui com essa entrevista. Muito obrigado, Sensei. obrigado, Fábio. E eu ainda dou um abraço pessoal em você. Ok, será um grande prazer. É isso aí, meu amigo do Facebook. Muito obrigado pela sua audiência.
desculpa aí as nossas falhas técnicas, prometemos sempre estar empenhados na melhora e vamos sempre tentar fazer o máximo possível. Ok? Muito obrigado, Sensei. Muito obrigado. Um Tchau, abraço. tchau. Tudo bom, viu? Tchau, tchau. Tchau. Valeu, gente.